Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Nós estamos aqui mais uma vez em nossas redes sociais, na Repórter Nordeste TV, pelo Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Nós estamos no programa Dois Pontos e hoje, mais uma vez, recebendo com gratíssima satisfação a cientista social, escritora Ana Cláudia Laurindo, onde a gente vai passar a comentar alguns dos principais assuntos do dia no Brasil, no mundo, enfim. E hoje o destaque que nós vamos colocar nesse início de programa é exatamente os avanços que existem no Brasil quanto à flexibilização do isolamento social. Mas existe uma decisão que foi tomada hoje pela Justiça que, apesar de discretamente aparecer nos jornais, ela deve sim receber importância, porque ela pode mudar exatamente as características da subnotificação dos casos de coronavírus no Brasil. Por que nós dizemos isso? Porque a Justiça, eu vou ler aqui um texto rápido, só para a gente poder se situar. O avanço do coronavírus no Brasil tem o lado B da subnotificação de casos. Esse texto nós estamos escrevendo, nós colocamos no portal repórternordeste.com.br. E um dos problemas desta subnotificação, não menos perverso, a respeito de toda essa circunstância, é exatamente no que refere a uma decisão judicial sobre os planos de saúde que não são obrigados agora a fazerem os testes sorológicos para o novo coronavírus. E a decisão do desembargador Leonardo Augusto Nunes Coutinho, lá de Pernambuco, que deu a liminar, é a seguinte: é que permitir a aplicação de testes em larga escala gera risco à população beneficiária de planos de saúde e, na última análise, a própria execução do setor saúde suplementar em empresas de plano de saúde. A questão maior em relação a essa decisão é a seguinte: hoje existe uma enorme dificuldade, a gente já escreveu bastante no nosso portal, no repórternordeste.com.br, nós mostramos exatamente a imensa dificuldade que existe dos brasileiros em todos os recantos do país, principalmente do brasileiro mais pobre, de ter acesso aos testes de coronavírus, principalmente daquelas pessoas que não têm os sintomas da doença. Daí que agora os planos de saúde não são obrigados a fazer mais esses testes, eles eram obrigados a fazer isso desde junho. Depois a Agência Nacional de Saúde recorreu nessa decisão para poder conseguir essa liminar, que hoje a liminar do desembargador Leonardo Augusto Nunes Coutinho acaba beneficiando diretamente os planos de saúde, mas principalmente prejudicando a população. Qual é o problema? O problema é que a gente vai ter um avanço da subnotificação dos casos no Brasil. Por quê? Claro que vão existir menos testes que serão feitos do coronavírus. E aí eu pergunto exatamente para a cientista social Ana Cláudia Laurindo, será que o que está existindo no Brasil hoje é um novo normal em relação às características da pandemia? Ou seja, a gente acaba aceitando, porque faz parte da paisagem, o avanço do vírus, enfim, que é exatamente uma posição que vai na contramão do que o mundo vem adotando. É isso que está acontecendo hoje? Olá, Odilon. Eu também saúdo a você, internauta, dizendo da nossa alegria em saber que você está aí, acompanhando este nosso trabalho, interagindo conosco, porque nós precisamos ocupar este território de cidadania. Hoje, no nosso país, deter informação, partilhar informação é uma atitude pró-vida, pró-vitória da vida sobre todos os riscos que esta pandemia está trazendo para as nossas casas, para as casas vizinhas às nossas, para todas as famílias do nosso país. Então, todo esse imbróglio
que beneficia planos de saúde não deve passar em silêncio. É necessário que os formadores de opinião, que os estudiosos da sociedade, que toda a imprensa comprometida com a informação e com a autonomia de um povo, que é o povo do nosso Brasil, possa estar tirando toda uma aura de normalidade que é colocada por este momento em que a política genocida do presidente Jair Bolsonaro se encaixa com alguns representantes institucionais que decidem em benefício dos grandes empresários, que decidem em benefício de quem já tem muito, sacrificando quem tem pouco ou quem não tem nada. Eis o caso da população brasileira hoje, enfrentando esta pandemia ao Deus dará, sendo levada pelas circunstâncias que não naturalmente, mas intencionalmente, favorecem aos ricos, aos empresários. Neste momento, nós podemos fazer uma reflexão muito pertinente e eu pergunto a cada um de vocês, quantas vezes você já percebeu a importância do SUS? Quantas vezes você já percebeu que o nosso país ele é bombardeado por informações de desamor ao público, ao direito público, induzindo a crença de que as melhores ofertas de serviços elas vêm justamente da rede privada. E agora nós estamos com pessoas que pagam planos de saúde sendo também afetadas pelos interesses imediatos e sempre sequiosos e insaciáveis dos empresários. Muitas pautas, elas nascem de uma situação como esta. Desde a percepção do benefício público que nós costumamos desvalorizar, não sem intenção, de uma mídia comprada, de uma mídia hegemônica, que espalha a descrença no sucesso do bem público, assim como o desrespeito dos representantes instituídos pelo direito público à vida, que, mais uma vez, eu afirmo, ele é previsto na Constituição do nosso país, e a forma como nós lidamos com a representação política através do voto enquanto eleitores. Enquanto não aceitarmos o fato de que, ao votar em um número, nós estamos passando para indivíduos a condição de representantes dos interesses públicos, porque eles são pagos com dinheiro público para trabalhar para o público representado e, no entanto, muito antes de chegarem às tribunas e de serem enfaixados como políticos, eles já estão negociando campanha com empresários. Por isso que nós não podemos deixar de considerar a seriedade de disparos do WhatsApp, como, por exemplo, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, que foi descoberto que a ação de Caixa 2 com muitos empresários interessados em que Jair Bolsonaro fosse eleito. Então, não era uma piada, não era uma brincadeira. Enquanto as pessoas entravam dentro de caixas e faziam memes, eu sou Caixa 2 de Bolsonaro, o empresário financiador de Bolsonaro também curtia muito aquelas postagens, porque ele já sabia que, eleito, Bolsonaro faria projetos para que eles fossem beneficiados.
na parte da legislação brasileira, não ocorre diferente. Inclusive, muitas vezes até parece que nós temos empresários das câmaras, nas tribunas, do que homens públicos, mulheres públicas, porque eles não representam o interesse do povo, mas representam exatamente o interesse daqueles que têm mais dinheiro, porque são os seus financiadores de campanha. Há muito o que se pensar, e é preciso estar vivo para pensar. E é preciso sobreviver à pandemia para continuar vivo. Olha como o brasileiro está desafiado a se superar neste momento para que a nossa história não seja uma história de extermínio do corpo, da mente e das condições de continuidade da vida. Tem uma característica interessante hoje que circula por todos os sites, é que, a depender do estado do Brasil, a gente observa que existem reações diferentes quando se fala a respeito do coronavírus. Por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela decidiu que vai multar quem não usar máscara nas ruas. Em Goiânia reabriu serviços não essenciais em meio ao crescimento dos casos de Covid-19. O número de mortes aumentou 210% nos últimos 30 dias e a ocupação dos leitos de UTI na rede pública está em 96%. A Prefeitura promete recuar se a situação continuar piorando. Paraná flexibiliza restrições no dia com mais mortes por Covid-19. Ceará passa por momentos distintos no interior e na capital no combate ao coronavírus, enquanto na capital os casos e as mortes por Covid-19 têm diminuído. No interior do Ceará, a situação ainda é grave. Em 15 dias, o número de mortes aumentou quase 40% no sul do estado. Em Pernambuco vem enfrentando uma situação interessante, é que, gradativamente, enquanto o governo vem anunciando medidas para aumentar a quantidade de leitos de UTIs exclusivamente para as pessoas com Covid-19, ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas que ocupa esses leitos vai também gradativamente aumentando, ou seja, em alguns momentos existe uma diminuição da quantidade de pessoas que ocupam esses leitos, porque o governo pernambucano vem abrindo mais leitos, principalmente em outras regiões, para além de Recife, do Grande Recife, mas, ao mesmo tempo, também esses leitos que estão sendo abertos, eles vão sendo ocupados por novos pacientes e os números, eles vão mostrando exatamente essa situação. Veja só, hoje, aliás, na segunda-feira, foi ontem, pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 73% dos 803 leitos de alta complexidade estavam ocupados. Ou seja, é um sinal de que a pandemia ela não está arrefecendo no Brasil. E olha que no mundo inteiro nós estamos observando também, existe esse movimento, se observa esse movimento em relação aos recursos que existem. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, alguns lugares já estão começando a adotar medidas mais rígidas em relação aos bares, aos restaurantes, às academias, que são exatamente os lugares que aglomeram mais. Em Alagoas, onde nós estamos, o governador Renan Filho fez uma coletiva anunciando uma flexibilização na política do isolamento, ou seja, existe o avanço da flexibilização. A partir de amanhã, o transporte intermunicipal ele volta a circular, mas a capacidade desses transportes, o transporte intermunicipal e o transporte turístico, vai ser uma capacidade diminuída, ou seja, não vai existir uma quantidade grande de pessoas que vai lotar esses carros para que eles possam circular, o que pode, enfim, gerar a situação do vírus poder circular em alguns pontos do estado. Vale lembrar que hoje o governo de Alagoas ele confia em duas situações. Primeiro,
nas barreiras sanitárias que foram instaladas em algumas cidades, não em todas, e também na própria conscientização da população quanto ao uso de máscaras. E eu queria exatamente, Ana Cláudia, poder falar exatamente dessa questão da conscientização. A gente observa, por exemplo, que em alguns lugares, por exemplo, do mundo, existe uma insistência do gestor em dizer, olha, se você desobedecer certas normas, enfim, em relação à pandemia, quanto ao uso de máscara, enfim, você é multado. Mas no Brasil existe uma dificuldade enorme em relação a isso. A gente vê uma campanha independente de artistas, de atores, enfim, de pessoas bastante conhecidas na sociedade pelo uso da máscara, pelo uso correto da máscara, mas ao mesmo tempo a gente vê uma resistência muito grande das pessoas em se adotar exatamente esse instrumento tão simples. Qual é o problema? O problema é uma resistência da pessoa, o problema é que não existe uma cultura de se multar o brasileiro porque não consegue adotar uma medida, a medida em relação à pandemia. O problema é o descrédito do brasileiro com a gestão pública. Onde é que está o problema nessa situação? A pandemia, ela trouxe de uma maneira bem nítida, e não é necessário ser catedrático em sociedade para perceber isso, ela trouxe o apanhado do que a nação ela foi constituindo enquanto personalidade histórica, cultural, política, através de hábitos, vícios, crenças e atitudes. Ou seja, simplificando, a casa que tinha, já antes da pandemia, um histórico de relação de parentesco conflituosa, por certo, a pandemia, ela desafiou estes seres a olharem nos olhos do conflito de maneira mais intensa. As casas que tinham, antes da pandemia, uma cultura de paz, de respeito, de relação, de cuidados, a pandemia, por certo, tornou mais agudo estes gestos de cuidado, de respeito, de carinho, de responsabilidade. Então, levando isso para a sociedade de uma maneira mais ampliada, a pandemia ela está trazendo de maneira mais enfática os hábitos do povo brasileiro, a forma de pensar do povo brasileiro, como, por exemplo, as barreiras sanitárias que elas estão sendo colocadas em algumas cidades de Alagoas. Essas barreiras sanitárias, elas revelam a olhos que não precisam ser catedráticos, mas apenas observadores, que a relação que a maioria dos gestores, prefeitos e vereadores têm com o público de munícipes é uma relação de pirotecnia, é uma relação de brincadeira, é uma relação de brincadeira de mau gosto, de muito mau gosto, porque se antes eles pintavam as paredes de um colégio e reinauguravam com pompas, com bandas, com fanfarra, aquela mentira toda, todo mundo feliz e aplaudindo, dizendo que estava tudo bom, e sabendo que era mentira, agora eles estão brincando de barreira sanitária. E aquele medidorzinho de temperatura que já é dito pela ciência, nem todas as pessoas que estão contaminadas pelo vírus, pelo coronavírus, apresentam febre. Nem todas as pessoas elas têm uma elevação térmica. Então, um indivíduo contaminado pode passar por aquela barreira sanitária tranquilamente, porque a barreira tem 2 recursos parcos. O primeiro, medir a temperatura. E o segundo, oferecer um pouco de álcool em gel para o indivíduo passar na mão e ele entra na cidade. Eu não vejo nas barreiras sequer a abordagem conscientizando sobre a necessidade do uso de máscaras, porque as barreiras, elas são as máscaras dos prefeitos para
fingir que estão trabalhando e utilizando dinheiro público no combate e na prevenção ao coronavírus. Então, isso já acontecia antes, só que acontecia com postos de saúde, com escolas, com merenda escolar, com tudo aquilo que o dinheiro público tocava, mas só tocava levemente e fazia estardalhaço, escândalo, pompa, para fingir que estavam trabalhando pelo povo. Na pandemia, eles repetem o mesmo caminho. E o que é mais curioso, surte o mesmo efeito. Porque se reinaugurar uma escola, porque pintou uma parede, alegrava a alma ali daquela população, como se tivesse ganho de fato uma escola nova, e a manutenção não fosse algo que devesse fazer parte já da rotina de qualquer gestor. Porém, agora a coisa é tão mais sensível e é tão mais grave, e mesmo assim, o que prevalece? Prevalece o hábito, prevalece a construção cultural. O indivíduo não questiona o seu gestor, o indivíduo acata tudo aquilo que o gestor apresenta como medida grande, mesmo que seja fingida e pequena, sem nenhuma legitimidade de incômodo. E aquilo que seria cidadania, dizer, questionar, exigir, porque seria a proteção de si. Então, Odilon, nós temos na pandemia a revelação das nossas fragilidades enquanto povo, enquanto nação, enquanto cidadãos, eleitores, enquanto conglomerados. O uso de máscaras não é algo que exigisse tanto da população em termos materiais, em termos de conforto ou desconforto, mas exige um nível de consciência coletiva e de valorização individual que está sendo o tempo todo combatido e, até certo ponto, é algo que é alienado da materialidade existencial destes cidadãos. Os políticos brasileiros, eles sabem com quem lidam. Inclusive, eu estendo esta crítica aos políticos que também estão no espectro à esquerda, porque quando a esquerda assume postos de poder, ela repete vícios. E é muito interessante fazer esta análise, fazer esta crítica, até porque nós queremos acreditar em representações políticas mais dignas do que estas que nós temos aí. Então, não nos interessa se a sigla é a esquerda, mas a prática é arcaica, é a direita e também finge bonomia, dizendo que estimula o avanço societário, quando, na verdade, apenas conserva este bolor que atravessa a história da nossa sociedade, comprometendo deveras a evolução política, histórica, cultural, e agora, de maneira muito mais grave, de maneira muito mais crítica, comprometendo a vida, porque muitos de nós estão morrendo pelo mesmo motivo e também sob as mesmas responsabilidades dos políticos brasileiros. Olha, gente, uma situação muito curiosa que aconteceu agora à noite, reflexo da informação que se espalhou ontem. Brasileiros registram mais armas, obviamente, ou não, enfim. Segundo números da Polícia Federal, os brasileiros vêm registrando mais armas, talvez por coincidência, surfando na onda do presidente Jair Bolsonaro, que incentiva o uso das armas pelas pessoas, inclusive o símbolo de sua campanha foi a arminha. Em 2009, a Polícia Federal registrou 19 mil armas novas, o número passou de 50 mil em 2018, e no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, a PF registrou mais de 90 mil armas novas, e só em 2020, de janeiro a junho, quase 74 mil, mais da metade para cidadãos comuns. O que é curioso é o que aconteceu hoje, num recurso que foi apresentado à Justiça Federal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou
que não teve qualquer influência sobre a portaria editada para aumentar em 3 vezes o acesso a munições por parte de quem detém o registro de armas. Para Bolsonaro, os possíveis vícios encontrados na portaria, que já foi derrubada por decisão judicial, devem ser atribuídos às autoridades que assinaram, ou seja, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o atual ministro, Fernando Azevedo. Professora cientista social, escritora, Ana Cláudia Laurindo, Bolsonaro, ele além de estar tentando construir a imagem de estadista junto à opinião pública, agora ele quer rasgar o que disse lá no passado. Fernando Henrique tentou fazer isso uma vez, apesar de ter dito que nunca tinha dito a frase de que rasguem aquilo que eu escrevi nos meus livros. O Bolsonaro está tentando rasgar isso da biografia dele, da arminha que ele usou na campanha eleitoral. Ele tem como fazer isso? Não sei, de repente pode ser que ele consiga. O nosso glorioso YouTube, você acredita em milagres? Cheio de imagens, cheio de vozes, de discursos, os seus eleitores mais fanáticos e enfáticos, inclusive muitos já mataram, já morreram depois da eleição dele, justamente porque tinham a pulsão da morte e foram convencidos de que resolveriam os problemas sociais, matando pessoas, não contavam que poderiam também morrer. Então, nós temos as anomalias de Bolsonaro extremamente desmoralizadas. Bolsonaro não consegue convencer ninguém. E os que são convencidos por Bolsonaro, eles convenceram a si mesmos, porque Bolsonaro não tem condições de convencer mais ninguém de nada. Se o indivíduo ainda acreditar em Bolsonaro, é porque é uma projeção própria, pessoal, dizendo que quer acreditar. Bolsonaro não precisa de ninguém chamando-o de mentiroso, porque ele próprio já se colocou como um personagem fadado a este nome. Então, não há Bolsonaro paz e amor, não há Bolsonaro independente do lobby do armamento. São situações que sobem e descem de acordo com as circunstâncias e com os interesses do grupo que cerca e que se alimenta como parasitas deste governo necrófilo que está em nosso país. Então, quando a indústria do armamento reaproximar, volta tudo, voltam as aparições. Lembremos dos emblemas montados para o partido natimorto de Bolsonaro. O partido pode ter sido natimorto, mas os emblemas, eles foram montados exatamente dentro do viés do armamento, porque esta indústria é uma indústria que pretende lucrar muito. Ela não investiu em Bolsonaro para perder, ela investiu para ganhar. E tudo o que está no entorno de Bolsonaro, incrível, ganha com a morte das pessoas. Olha, hoje foi apresentado o 51º pedido de impeachment contra o presidente da República. E é uma entrevista que foi feita hoje em uma rádio. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que é a quem cabe poder construir os caminhos para que o processo de impeachment possa ser levado adiante, ele declarou que iniciar um processo de impeachment neste momento poderia aprofundar a crise causada pela epidemia do coronavírus. Ana Cláudia, há sempre algo que fica recorrente na imprensa, dizendo que com a Dilma foi muito pior, e ela não havia cometido crime nenhum, porque o crime que disseram que ela cometeu, quando Michel Temer assumiu, eles disseram que não era mais crime. Então, por que essa dificuldade imensa com Jair Bolsonaro? Se a gente tirar o Bolsonaro, realmente pode existir uma grave crise política do país, é isso? Seria interessante fazer essa experiência, de repente, já que eles estão gerando material para estudo dos pesquisadores em política e sociedade do futuro, que já conta com 50
documentos pedindo, já tem material para estudo e gerar muito debate, muita escrita política no futuro. De repente, uma experiência empírica seria muito interessante, um impeachment e apostar em tudo o que este caos que eles tanto temem, porque nós não tememos mais nada, nós já sabemos que o caos está nos penalizando, nós não temos esperança de finalizar estas penalizações enquanto este governo estiver sustentado por toda esta teia de interesses que o mantém lá. Seria muito interessante para todos nós a experiência de um caos diferenciado gerado pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Tanto isto é verdade que, inclusive, os movimentos populares, sociais, civis estão se movimentando para participarem deste pedido de impeachment, deste último pedido de impeachment. Já houve a movimentação e a participação de grupos, de movimentos sociais, da sociedade civil, porque a sociedade está apostando nesta experiência empírica de viver um caos com esperança. Porque o caos com Jair Bolsonaro na presidência é o caos da desesperança. De repente, quem sabe, se não existissem tantos rabos presos dentro destas instituições, nós tivéssemos a alegria de poder acompanhar este caos da esperança. Ou seja, fora Jair Bolsonaro. Olha, hoje nós tivemos, só falando a respeito, só complementando essa informação do 51º pedido de impeachment contra Bolsonaro apresentado na Câmara, assinam esse pedido o ex-jogador Casagrande, figura bastante conhecida na TV Globo, o cantor e compositor Chico Buarque e o Gregório do Vivier, enfim. Então, é um pedido mais levado adiante pelos movimentos, principalmente pelos movimentos sociais. É claro que aparece mais a foto dele, enfim, as fotos dos mais famosos, enfim. Mas tem muitos envolvidos na base. Mas existem muitos envolvidos aí nessa circunstância. Bom, gente, hoje eu vejo um alerta interessante, um alerta que, infelizmente, não é positivo para nós, mas precisa ser falado, enfim, que de um alerta que veio do Estado da Segurança, num relatório do Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2020, que a gente pode, aliás, a gente vai viver ou deve viver uma crise socioeconômica sem precedentes, isso no mundo inteiro, e o Brasil, ele é colocado nesse relatório como um país que pode sim voltar a enfrentar o fantasma, que hoje ainda é fantasma, da fome. Pelos dados do relatório de 2016 a 2019, a população brasileira afetada pela insegurança alimentar moderada e aguda aumentou de 37,5 milhões para 43,1 milhões. Lembrando, é claro, que esses dados são até 2019. Na pandemia, nós tivemos, depois de muita pressão, a aprovação do auxílio emergencial de R$600, que agora vai ser estendido por mais um tempo. Também há uma discussão de que, mesmo nesse contexto, a extrema pobreza deve atingir mais de 83 milhões de pessoas na América Latina e Caribe. Queria, Ana Cláudia, que você comentasse sobre isso. Eu fico pensando como é necessário que os indivíduos estejam tão distanciados da vida real para acreditar que R$600 é um auxílio emergencial que vai sustentar os indivíduos para que eles não morram de fome e que não haja um agravo desta vulnerabilidade alimentar, apesar destes R$600. Nós que estamos na vida real e não enfurnados dentro dos castelos da República lá em Brasília ou nas assembleias e nas câmaras e nas prefeituras, nós que estamos povo, que estamos com o pé no chão e entrando, mesmo a contragosto, nos mercados, porque ainda precisamos comprar comida, nós sabemos a elevação dos preços. Olha, cada local coloca o preço que lhe convém.
Então, nós tivemos aumento na cesta básica, nós estamos observando que a cada ida ao mercado, nós trazemos menos alimentos com aquele valor que nós levávamos, por exemplo, um mês antes. Então, quem está próximo do povo e é povo, sabe que o auxílio emergencial ele não tem um efeito satisfatório na saciedade da fome. Eu não estou falando de aluguel, água, luz, remédio. Eu estou falando da cesta básica, do alimento, para que pelo menos 3 refeições sejam consumidas para sustentar o corpo, a matéria. E essa política de enganação, essa pirotecnia da propaganda, que ainda coloca qualquer mínima ação como ação grande, obviamente que neste momento da pandemia, ela vai trazer para os indivíduos reais do Brasil, real do Brasil, verdadeiro, que não sabe onde buscar recursos, justamente porque a pandemia trouxe muito desemprego, a pandemia trouxe muitas perdas de fontes de renda para as famílias. Gente, olha, não é desumano fazer essa reflexão, mas muitas famílias brasileiras, elas eram sustentadas pela aposentadoria dos seus idosos. E o coronavírus, ele acentuou de maneira muito lamentável, muito trágica, muito triste, a morte de muitos aposentados. Então, além do fenômeno do desemprego, nós também temos como um fenômeno que agrava a fome nas famílias brasileiras, a morte dos seus idosos, porque a fonte de renda que vinha através do dinheiro da aposentadoria, ele não será mais corrente dentro daquele orçamento familiar. Já existiu na imprensa brasileira uma declaração chocante de que o coronavírus haveria de desafogar a Previdência. Ele haveria de matar os aposentados. Este dinheiro não iria mais para o Brasil, mas para os caixas da Previdência. Assim sendo, as situações que o coronavírus agudiza no nosso país são problemas que nós já tínhamos, que agora ficaram mais difíceis de lidar, e o caráter de perda, que perda de direito, perda de trabalho, perda de dinheiro, perda de esperança, perda de vontade, perda de motivação, tudo isso redunda em um aumento da vulnerabilidade alimentar, da vulnerabilidade existencial do brasileiro. Vozes como as nossas, elas precisam continuar acesas, firmes, fortes, incentivando esta reflexão para que nós, brasileiros, não deixemos que esta corrente leve tudo da forma como pretende, porque eles isolam os seus em bolhas, em lugares de privilégio, em espaços de conforto, mas o território da realidade ele está afetado, ele está em vulnerabilidade e tende a piorar. Olha, hoje uma ótima reportagem que saiu na Folha de São Paulo, aliás, desculpa, na Folha não, foi no UOL, a Folha de São Paulo, apesar de integrar o UOL, mas essa matéria foi do UOL, ele que fala a respeito das travas na lei, que se refere exatamente a... Eu não vou ler o material, porque ele é imenso, mas eu acho que vale a pena de ser consultado para a gente poder entender um pouco sobre as situações que envolvem crimes cometidos por policiais militares. Impasse jurídico suspende investigações contra PMs que matam em São Paulo. Letalidade policial sobe. Existe hoje, no início desse ano, ficou conhecido
nacionalmente, uma situação que o Ceará passou, que foi o motim da polícia militar, aliás, que acabou naquela cena trágica dos tiros dados no senador Cid Gomes, e isso acabou mostrando como avança a política da morte, pela morte, dentro da polícia militar no Brasil, enfim, no Brasil como um todo. Você tem essa discussão em São Paulo, essa discussão no Rio, essa discussão no Nordeste, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, enfim. Existe é como se fosse um movimento coordenado para se poder para fazer com que o policial militar ele cada vez mais assuma não a função de um agente do Estado, mas sim de um jagunço a serviço do Estado, ou criando um Estado paralelo para poder resolver os seus problemas ou os problemas que existem em uma determinada comunidade. A gente viu no domingo Fantástico revelando aquele assassinato daquele jovem lá na Cidade de Deus, levado adiante onde aparece no inquérito o Fabrício Queiroz e o Adriano da Nóbrega, mas um dado que chamou muita atenção, uma declaração que chamou muita atenção é sobre a viúva desse jovem que foi assassinado durante uma revista policial, quando ele disse o seguinte, que o Queiroz já tinha feito muita mãe chorar no Rio de Janeiro. Olha, gente, toda essa situação que a gente observa em relação às milícias, ao governo Bolsonaro, a essa situação da mudança de característica da polícia militar, que se torna, em alguns setores, uma espécie de jagunçada, isso só está existindo hoje, essa visibilidade só existe hoje, depois da eleição de Jair Bolsonaro. Ainda bem que a gente também observa, não é isso, Ana Cláudia, um movimento exatamente contrário, de uma discussão, de um debate da sociedade, inclusive a discussão sobre a desmilitarização da PM, que ainda é um entulho da ditadura, enfim, não é isso? Infelizmente, a sociedade brasileira ela sofreu uma espécie de contágio da mentalidade, talvez trazida por todo este mofo da ditadura, este mofo com cheiro de sangue velho que a ditadura militar ela colou, ela mantém no ideário de parte da sociedade brasileira, e a eleição de Jair Bolsonaro ela gerou um certo gozo nestas personalidades ligadas à pulsão de morte. E, infelizmente, nós temos uma boa parte da sociedade convencida até que se torne vítima, porque depois que se torna vítima, aí percebe o teor de fragilidade que o cidadão tem diante de uma PM mortífera, mas até que se torne vítima, nós temos a sociedade brasileira defendendo a violência de Estado. Contra quem? Contra os seus inimigos imaginários. E quem são os inimigos imaginários dos infantes brasileiros? São os comunistas, são os vermelhos, são os esquerdistas, são exatamente aqueles que sonham uma sociedade melhor, mais humana, mais igualitária e uma sociedade livre de violência policial e de qualquer outro teor de violência. Mais uma vez, Odilon, os dados e os fatos confrontam o brasileiro com a sua história, com seus gostos, com seus hábitos, com suas crenças, com a sua cultura. Somente os brasileiros poderão conquistar um Brasil melhor, mas não matando outros brasileiros, mas gerando e fortalecendo políticas republicanas, políticas humanitárias, democráticas, fortalecendo as gestões que ampliam as margens de bem-estar social e humanitário e cidadão.
Hoje eu ouvia dois indivíduos em uma conversa bastante acalorada sobre a inconveniência dos direitos humanos, até que se tornem vítimas da violência de Estado, continuarão reproduzindo aquilo que uma mídia policialesca que tornou rico muitos indivíduos que sequer sabem o que é jornalismo. Mas como apresentadores ligados a delegacias, a PMs, a grupos que enfatizam a morte dos corpos negros, favelados, comunitários, trabalhadores, e transformando a morte num espetáculo diário, um espetáculo de horrores, uma coisa bizarra. Isto levou muito dinheiro para as emissoras, isto tornou estes indivíduos despreparados a se tornarem pessoas públicas, a se tornarem prefeitos, deputados, vereadores e até presidenciáveis. É algo que nós precisamos repensar e refletir. Direitos humanos não é direito de bandido, não. Direito de bandido, ultimamente, ele está sendo defendido nas instâncias lá, institucionais de alto gabarito. Direitos humanos é o meu direito, é o seu direito, é o direito de todos nós. E nós estamos perdendo esse debate, nós deixamos que isto perdesse fôlego justamente no momento em que uma ala da polícia militar se sente representada na pulsão de morte de Jair Bolsonaro. São Paulo detém um histórico de uma polícia violenta. Os funcionários públicos de São Paulo, eles conhecem a violência da polícia e desde tempos muito lá atrás, qualquer greve em São Paulo é motivo para grevista ser espancado, sangrar, levar pancada do Estado através dos policiais militares. Mas no Brasil inteiro, hoje, nós estamos assustados diante da truculência, diante desse empoderamento político, e nós passamos a ter uma sociedade de polícia, além de armada, cheia de direitos subjetivos, que Jair Bolsonaro condecorou uma policial que matou um indivíduo no meio da rua, na frente de uma escola, na vista de crianças, inclusive da sua própria filha. Então, a truculência, ela se tornou motivo de mérito. Em todo o Brasil, os truculentos, eles sempre são medalhados por outros truculentos, envernizados, que estão em cargos, geralmente públicos, na condição de governadores, prefeitos, deputados e agora na condição de presidente. Milionários, mais de 90 super ricos dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Holanda e Nova Zelândia assinaram um documento Milionários pela Humanidade, pedindo para que seus países joguem os custos da pandemia de coronavírus em suas costas, ou seja, eles querem pagar mais impostos. A lista não tem brasileiros. Nem assusta, nem espanta, nem causa nenhuma novidade. Porque nós temos aí os ricos brasileiros fazendo protesto na porta de hospitais contra o isolamento social. Os exemplos que os ricos brasileiros têm dado na pandemia é desastroso para a noção de humanidade. Se tornaram apenas instrumentos da busca de lucro e se utilizam da vida dos brasileiros como instrumentos importantíssimos para que este lucro se efetive, se garanta, se perpetue. Não é à toa que os governadores, eles estão flexibilizando em um momento crítico. Nós não podemos corroborar com esse discurso de que a flexibilização, ela tem razões para ocorrer. Não, ela não tem outra razão, senão o lucro do rico, o lucro do empresário.
Nós não podemos aceitar que isto seja um motivo que justifique a flexibilização quando o isolamento ainda é a melhor proteção, pois nós não temos vacina e os protocolos médicos causam muitas controvérsias, porque nós estamos entre aqueles que defendem a cloroquina vinculada à sua ideologia política e aqueles que sabem que estão ainda fazendo tentativas para amenizar efeitos em corpos contaminados diante do fato de que cada organismo tem uma resposta, uma reação e uma necessidade. Então, não é momento de flexibilização social, não é momento de acreditar no apelo de governante nenhum, não é momento, não é momento. Se o indivíduo é obrigado a sair de casa para trabalhar, o indivíduo que sai de casa para lazer, para consumos desnecessários, este pode fazer a diferença. Estes comerciantes, eles precisam se decepcionar com o resultado do investimento. E para a decepção ocorrer em defesa da vida e em benefício da nossa saúde, nós, brasileiros, precisamos evitar sair de casa, precisamos manter o isolamento, sair apenas para o necessário com base nas necessidades diárias do corpo e as necessidades do espírito. Vamos tentando amenizar através de lives, de encontros, de conversas pelo WhatsApp. Gente, vamos salvar as nossas vidas, vamos dar exemplos, porque os ricos brasileiros, eles não vão mexer em um centavo da sua fortuna em defesa das nossas vidas, não. Não vai ter brasileiro nessa lista. A lista que o rico brasileiro está endossando é a lista do combate ao isolamento social, é a lista da flexibilização. Vamos nós nos unirmos por uma consciência de resistência no cuidado com a nossa vida, no cuidado com a nossa saúde, porque nós não temos ministro de saúde que pense nela, nós não temos presidente que pense nela, os nossos governadores estão cedendo, então nós precisamos cuidar de nós e dos nossos amores. Mulheres se sentem mais sobrecarregadas na pandemia. O levantamento realizado pelo grupo Mulheres do Varejo, com pessoas que trabalham de forma direta ou indireta na área, mostra como o impacto da pandemia do novo coronavírus se mostra diferente entre homens e mulheres, profissional e pessoalmente. As mulheres, em resumo, elas se sentem mais cobradas na pandemia, tanto em relação à produtividade, com participação em cursos e prática de exercícios físicos. Como é que é isso, Ana Cláudia? Eu ainda acrescentaria um item nesta lista de sofreres que são identificados nas mulheres neste período de pandemia. As mulheres também são as que mais sofrem com os parentes nos hospitais. As mulheres também são as que mais enfrentam as adversidades da doença, do internamento, da perda, da morte, do luto. Nós, mulheres, não queremos mais nenhuma pecha de guerreiras e nenhuma pecha de heroínas. Nós queremos um espaço como cidadãs, porque na pandemia, todas nós que somos mulheres sabemos que as nossas cabeças, elas pensam em muitas coisas ao mesmo tempo, então, em muitas situações ao mesmo tempo. E é uma reflexão necessária. Eu não acredito no termo masculinidade tóxica, eu acredito que este termo ele é um embelezamento do verdadeiro termo, que é o machismo. Nós temos uma sociedade machista, nós temos uma sociedade misógina,
E nós não temos somente uma masculinidade tóxica, nós temos um debate a ser feito na pandemia, pós-pandemia, e pelo jeito que as coisas se mostram, nós temos esse debate para fazer ainda durante muito e muito tempo, e eu espero que em outro momento nós possamos dar uma visibilidade maior ao debate machismo e misoginia no nosso Dois Pontos. Eu queria, professora Ana Cláudia Laurindo, professora, cientista social, escritora, vou chamar de escritora, que você pudesse, a gente tem alguns minutos antes de encerrarmos a nossa live, acho que 5 minutos, Fernando, é isso? Nós temos 5 minutos, não é isso? 5 minutos para encerrar. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa situação que, enfim, eu queria voltar novamente a essa situação da pandemia. Você é uma pessoa que, quando escreve, tem uma capilaridade muito grande nos seus textos. Eu queria que você pudesse falar de maneira mais intimista com as pessoas que escutam, enfim, que te veem nesse momento, para que a gente possa encontrar uma alternativa, já que a gente hoje não tem comando no Ministério da Saúde, o presidente da República diminui essa situação da pandemia, os governantes, enfim. Eu queria que você pudesse falar com as pessoas para que a gente tentasse construir um movimento individual de conscientização em relação a essa situação que a gente vive hoje, enfim. Fala um pouco para as pessoas, antes de a gente encerrar, um pedido, um apelo para que, já que a gente não tem comando, não tem liderança, e é cada um por si, que a gente busque uma alternativa nesse momento. Existe um mecanismo que ele agrega força e que nós temos utilizado de maneira vasta e sem nenhuma medida. É a aglutinação com outras pessoas através das redes, através da tecnologia. Eu, junto com o coletivo de mulheres que escrevem, por exemplo, nós identificamos muitas mulheres que sentem o peso da pandemia, sentem as dificuldades dessa hora, e também o apelo da desinformação, da notícia contraditória, da fake news. Então, nós organizamos momentos de debate, momentos de diálogo entre nós. Então, olha, dialogar, sair um pouco do nosso mundo cotidiano e se permitir encontrar o outro através da internet tem sido um recurso bastante utilizado e certeiro. Quando eu, nas redes sociais, consigo visualizar pessoas fazendo deboches das lives, geralmente eu me posiciono contrário a este deboche, porque eu observo as lives, eu acredito nas lives como um recurso para diminuir a solidão e o isolamento. A partir do contato, a partir do diálogo, nós vamos refletindo sobre as necessidades novas que nos chegaram neste momento. E uma delas, por certo, é o uso de máscaras. Usar máscaras é algo que precisa ser tornado bonito, que precisa ser tornado parte deste novo momento em que lutar pela sobrevivência não é somente ter a comida na mesa. Além da comida na mesa, nós precisamos ter a integridade física, a proteção do nosso corpo e do corpo do outro. Aumentar a nossa percepção de coletividade, a nossa percepção de história e de humanidade como responsabilidade pela vida. E os artistas que se uniram em uma campanha em defesa da vida, use máscaras. Eu gostaria de encerrar este diálogo de hoje enfatizando o quanto é lindo usar máscara. Quando alguém coloca a máscara para sair de casa, está estampando em um texto que visualmente pode ser percebido com o outro: eu me preocupo com você.
Eu me preocupo comigo. Eu me preocupo conosco. Eu me ocupo de te proteger, porque eu não me torno um transmissor em potencial, eu não me torno conscientemente alguém que pode infectar o amor de alguém, a vida de alguém ser posta em risco através da minha teimosia ou da minha irresponsabilidade. Eu sou cidadã, eu amo a vida, eu respeito a vida, eu uso máscara. Com essa mensagem, nós agradecemos mais uma vez a participação, a interação de todos os que estiveram conosco nessa live, aqui no programa Dois Pontos, pelo Repórter Nordeste TV, aqui pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube. Se você quiser compartilhar e acompanhar o nosso trabalho, clica lá no sininho, compartilha também, chama os seus amigos para participar, enfim, a gente vai construindo esse espaço de debate, enfim, aqui pelas redes sociais. Aos poucos a gente está montando a nossa TV, construindo as nossas características, fazendo com que você possa receber um debate, uma informação com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de apuração, enfim, nessas discussões que nós fazemos em nosso dia a dia. Grato, Ana Cláudia Laurindo, pela sua participação. Grato a você, internauta. Grato ao Fernando, que esteve conosco aqui, participando conosco. Grato também ao apoio da Maria, linda como sempre. E grato a você, amigo, por este momento. E nós esperamos por você amanhã, também em lives e também na live que nós temos aqui pelas nossas redes e também aqui no nosso, mais uma vez, Dois Pontos. Tchauzinho.